Duda Teixeira, o que você destaca? Felipe, foi muito bom ler a decisão, porque realmente a gente consegue destacar várias coisas. Primeiro, essa ideia realmente de que achar que um juiz de primeira instância consegue injetar um sentimento na população brasileira, né? Isso não faz sentido. O juiz não tem essa capacidade. E vamos lembrar, esse sentimento de insatisfação do brasileiro com a classe política, ele culmina em 2013, que são aquelas ficaram chamadas de jornadas de junho, né? Quando os brasileiros vão para as ruas. Ali está a época que o Brasil está se preparando para a Copa do Mundo, depois teve a Olimpíada. É o governo Dilma, então o governo do PT, e um monte de brasileiro vai para a rua, não tem ninguém ali organizando, não tem partido algum organizando, não tem juiz organizando, e eles vão para a rua protestar. Isso é um marco aqui na história do Brasil, porque você tem esse movimento realmente espontâneo da sociedade e que consegue ganhar um volume grande e espalhar para o Brasil inteiro muito por causa das redes sociais, né? A Lava Jato, ela surge no ano seguinte, 2014, então não dá para culpar o Sérgio Moro por uma coisa que aconteceu antes da Lava Jato ter existido. E aí, de fato, também dizer que o Moro já estava tendo essa ambição política, um projeto político, quando ele era juiz, né? Isso ele fala porque o Moro depois aceita o cargo de Ministério de Segurança Pública do Jair Bolsonaro. Ele está adivinhando o que estava passando na cabeça do Moro. Não tem nada ali nas decisões do Moro que mostrem esse tipo de coisa. E aí, o Moro até, sejamos aqui sinceros, também ele demora um pouco para entender como é que funciona a política. Tanto que ele vai brigar depois com o Bolsonaro, né? Tem aquelas gravações, a reunião que tem lá em abril, né? Que ele tem aquela questão da nomeação para a Polícia Federal. E aí, uma hora, o Moro sai do governo, sai brigado. Então, assim... hoje, como senador, a gente pode falar, o Moro entende mais ou menos como é que a política funciona, mas dizer isso dele lá, quando ele era juiz, como você falou aqui, é uma psicologia freudiana meio de adivinhação. Exatamente. Não, e falseia toda a cronologia dos fatos. Não tem nenhuma evidência, fizeram todo um escrutínio e tal, e perceberam que o Moro só foi chamado lá para participar do governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes, lá muito depois, quando o Bolsonaro estava virando lá o segundo turno depois, quer dizer, naquele momento muito posterior, quando o Bolsonaro ia subir ao poder. Quer dizer, a condenação do Lula em primeira instância, ela foi 15 meses antes da eleição e baseada em todos os elementos de prova que chegaram ao juízo de Curitiba, que não foram produzidos lá, antes, né, de 15 meses. Então, se não pode condenar político a 15 meses da eleição, não se pode condenar nunca. Isso tudo é conversa política. Então, depois, lá na frente, diante das circunstâncias, diante já de toda uma iniciativa no Supremo Tribunal Federal para esvaziar a Lava Jato, o Sérgio Moro tomou uma decisão pessoal de se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública depois de uma eleição que foi disputada pelo Bolsonaro com vários outros candidatos, inclusive o do PT, Fernando Haddad. Mas teve Ciro Gomes, teve Marina Silva, teve Geraldo Alckmin. Então se falseia a história do Brasil de uma maneira sintética, enganosa, trazendo para o bojo de uma decisão judicial esse tipo de narrativa política panfletária. E a gente tem que trazer todas as informações. O Gilmar ignorou o parecer emitido pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ex-sócio dele, contrário à anulação das condenações do ex-ministro-chefe da Casa Civil. O PGR destacou que não se repete decisão para casos que não sejam iguais. Tem esse trechinho aí no print que eu pedi, produção? Olha aí. Estender uma decisão significa repetir a decisão para outra pessoa. De certo que não se repete decisão para casos que não sejam iguais. Quando os pedidos são diferentes, não cabe repetir ou estender a decisão anterior. Em hipóteses assim, o interessado haverá de recorrer a outro meio para se bater pelo que entender ser o seu direito. Se fosse de outro modo, olha só que interessante, o pedido de extensão se tornaria instrumento de supressão de instância e de concentração no tribunal, com prevenção de relatoria,
das mais variadas causas que se pudessem relacionar indiretamente com aquela específica em que a Suprema Corte já proferiu ordem. Eu sei que tem um juridiquês que muita gente aqui ouvindo dispersamente pode não entender, mas o PGR, Paulo Gonet, ele está falando, olha, se for assim, se concentra tudo no STF, mas não é outra coisa que o STF está fazendo. E o STF acusava, de uma maneira muito falseada, o juízo de Curitiba, Lava Jato, de concentrar tudo lá, etc. E aí foi desmembrando, foi distribuindo, inclusive, para a Justiça Eleitoral. E aí o PGR estava apontando, olha, se tudo for assim, se pode julgar tudo, mesmo que não tenha nada a ver com o caso, o STF vai concentrar tudo com prevenção de relatoria. Continua, volta ali, produção. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto a esse exato sentido lógico-jurídico. Fecha aspas. Esse é um trecho que ele está mostrando que o pedido do Lula e o pedido do José Dirceu não tem nada a ver um com o outro. Então que não pode ser estendido para o caso do José Dirceu, ser estendida a decisão que foi tomada que beneficiou o Lula. E o Paulo Gonet mostra um pouquinho mais na frente que esses pedidos em favor do Lula e Dirceu, vamos colocar, são visivelmente distintos. Quer dizer, as partes e os fundamentos fáticos são visivelmente distintos quando se contrasta a petição que deu origem ao habeas corpus número tal, que é aquele que resultou na blindagem do Lula, com o pedido de extensão sob exame, que é o pedido da defesa do José Dirceu. E aí continua, quanto basta para que se aplique aqui o magistério jurisprudencial, quer dizer, a jurisprudência. E aí ele fala ali os termos técnicos, não há adstringência estrita entre o caso contrastado e o pedido de extensão. Esse último é descabido e deve ser indeferido, ou seja, rejeitado. Então o Gonet está mostrando que os pedidos são visivelmente distintos, que a jurisprudência do STF manda indeferir o pedido de extensão da decisão nesses casos e que nem corréus, Lula e Dirceu eram. Vocês estão vendo ali na última frase. Tampouco se verifica a condição de corréus conforme o requisito normativo. Quer dizer, essa é uma decisão técnica. É uma decisão que avalia o episódio específico com base nos seus elementos materiais, documentais, se contrasta com a legislação, com a jurisprudência estabelecida e se faz ali aquela análise. Isso é decidir tecnicamente. O que a gente estava vendo na decisão do Gilmar é o panfleto político. Então, tá aí, tem um print seguinte sobre outro trecho do parecer do PGR que ainda reforça esse que a gente colocou, abre aspas, vamos colocar aí na tela, as partes e os fundamentos fáticos são visivelmente distintos, não, esse na verdade já foi, eu que estava achando que tinha mais um, né, mas me parece que esse é o segundo, né, a gente já tinha mostrado o trechinho do primeiro, então tá aí, o PGR reforçando que, sob o ponto de vista legal, isso aí não faz qualquer sentido, mas o Gilmar Mendes não estava nem aí. Ele foi e tratorou Duda Teixeira. Felipe, tentando aqui explicar essa situação, tirando o juridiquês, imagina ali que 5 pessoas foram acusadas e condenadas por roubar um banco. E aí depois uma delas é inocentado porque se prova que ninguém entrou no banco, nenhum dinheiro do banco foi retirado e essa pessoa estava, sei lá, em outro país. Que não é o caso, tá? Porque ali a pessoa foi blindada por manobras processuais, né? Não por uma análise de provas que tenha resultado numa declaração de inocência. Mas voltando então ao meu exemplo, os outros 4 são corréus, eles podem pedir uma extensão da decisão que inocentou aquele outro, porque ninguém entrou no banco e ninguém tirou dinheiro do banco. Então estamos falando do mesmo crime. Exato. Aqui é interessante essa manifestação do PGR, porque ele diz ali exatamente qual que é o crime pelo qual o Lula foi condenado, que é a história do triplex do Guarujá. O Lula ali foi acusado e condenado nas 3 instâncias por ter supostamente recebido dinheiro da empreiteira OAS, o apartamento ficou no nome do Lula e toda a reforma foi paga com dinheiro da própria empreiteira. Nesse processo, o Dirceu não aparece, né? O Dirceu vai aparecer depois em outros casos que estão ligados à Lava Jato, mas um ali é um dinheiro que a Petrobras contratou
a Engevix, e a Engevix depois passa esse dinheiro para o José Dirceu e para essa organização que o José Dirceu comandava. E um outro tem uma empresa também que faz contrato com a Petrobras, que é a Apollo Tubulares, alguma coisa assim. E depois também o dinheiro vai para o José Dirceu. Então, ele ajudava, ele e esse grupo dele, né, ajudava a direcionar os contratos da Petrobras, as empresas que eram beneficiadas depois remuneravam ele. Então, assim, não tem nada a ver com o caso de Atibaia. Nesses dois casos do Dirceu, o Lula também não aparece. Então, são crimes completamente diferentes, que envolvem pessoas diferentes. Então, não faz sentido fazer essa extensão. É isso que o Gonê está falando muito claramente. E vamos lembrar o seguinte, porque ele fala ali de conúbio, nunca houve processo em relação, repito, ao conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por violação criminosa de aplicativo de celular por uma quadrilha de hackers. Nunca houve direito de defesa a respeito disso. Nunca se aprofundou essa questão porque eles preferiram, o sistemão preferiu usar dessa maneira. Ah, tem aquilo ali, então isso gera uma dúvida razoável, vamos anular tudo. Eu já expliquei isso em matéria da Cruzoé. No único processo, na única investigação que foi aberta a partir do conteúdo não autenticado das mensagens, foi aberta pelo Humberto Martins, então presidente do STJ, que teve um filho, Eduardo Martins, alvo da Lava Jato. Ela teve de ser arquivada pelo próprio Humberto Martins, porque não se encontrou aquilo que eles imaginavam a partir das ilações que fazem sobre o conteúdo das mensagens. Então, existe aí todo um método para varrer a sujeira para debaixo do tapete. E olha, em 22 de janeiro de 2024, 9 meses antes dessa decisão do Gilmar Mendes de livrar o Dirceu nos casos da Lava Jato, eu, Felipe, afirmei aqui no programa Papo Antagonista, aspas, quem é que vai blindar de vez o Dirceu? E aí raciocinei mais um pouquinho ali, como vocês verão, Gilmar Mendes vai matar no peito e vai varrer tudo para debaixo do tapete. Fecho aspas. Vamos relembrar esse trecho? Porque aqui você fica sabendo de tudo antes. Muitas vezes, 9 meses antes. Pode soltar. José Dirceu, aquele é o mensaleiro condenado no Petrolão. É um caso assim muito emblemático. Ele estava envolvido nos dois esquemas de suborno. Aliás, ele ficou, se eu não me engano, foi 11 meses na prisão, né, junto com Valdemar da Costa Neto. Saiu por indulto de Natal de Dilma Rousseff, assim como José Genuíno. O Genuíno foi condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa no escândalo do Mensalão e só saiu da cadeia com indulto de Natal da sua correligionária, a Dilma Rousseff, que o pessoal da esquerda já digníssimo, Dilma Rousseff, Soné, não sei o que aliviou a barra dos compadres que estavam presos. E o Dirceu, ele foi condenado de novo. Ele está condenado. Matéria da Cruzoé, nessa última sexta-feira, foi sobre a situação do Dirceu, porque a gente está vendo, eu estou cobrando há muito tempo na rede social, a atenção das pessoas para a seguinte situação. Quem é que vai blindar de vez o Dirceu? Porque ele ainda está condenado pelo STJ por pelo menos 4 anos e 7 meses, né, em um dos processos. São vários. Ele está tentando anulação de 2, aproveitou para jogar lá para o Gilmar Mendes, para estender a suspeição do Sérgio Moro, mas tem um no STJ que ele está condenado por corrupção 4 anos e 7 meses. Aliás, o indulto de Natal que o Lula deu no fim do ano, ele alivia o pessoal por corrupção, mas o pessoal que está condenado até 4 anos. O Dirceu está condenado há mais tempo. Então, pelo indulto de Natal, não ficaria muito descarado. Vamos ver se o Gilmar Mendes vai matar no peito e vai varrer tudo para debaixo do tapete. Aí, é a realidade como ela é, né, com antecedência. Aliás, eu estava me referindo aí a uma matéria que eu acho que foi Ele Também Voltou, uma matéria da Cruzoé sobre a volta do José Dirceu, naquela ocasião, que foi janeiro desse ano, de 2024, o ano já está quase no fim, e a gente estava apontando toda essa movimentação do Dirceu. Se tiver o print aí a tempo, vamos colocar na tela, o Ele Também Voltou, mas quem quiser pesquisar aí no Google consegue encontrar, ou na própria busca da Cruzoé, essa matéria. E a gente separou também a capa da Cruzoé de 5 de abril de 2024. Então, o que tiver aí para mostrar, produção, tá aí. A Operação Lava Dirceu, essa foi alguns meses depois, porque estava acontecendo envolvendo várias camadas, política, midiática, além do Supremo Tribunal Federal,
que conclui agora na caneta do Gilmar Mendes essa Operação Lava Dirceu. Agora, a gente nunca vai esquecer a sujeira petista na Petrobras. A gente nunca vai esquecer. Eles podem continuar fingindo que não aconteceu nada, que foi tudo uma invenção, que tinha um projeto político, partidário, etc. Não tem nenhuma evidência daquilo naquela época. Eles podem pegar aqui trechos do futuro, misturar com o passado e tirar as relações de causa e consequência, mas a gente sabe. E boa parte da população brasileira sabe o que aconteceu com o esquema de suborno no Petrolão. Diga, produção, pode colocar na tela o que tiver. Está aí a matéria que eu me referi antes e no vídeo de janeiro. José Dirceu tenta anular condenações na Lava Jato, conseguiu, e trabalha para recobrar protagonismo no PT e visibilidade política. Duda Teixeira. Gilmar pode até anular as condenações, mas, Felipe, é isso, ninguém vai esquecer, né? O Dirceu era o grande arquiteto do Mensalão. Depois ele vai, então, para a vida empresarial, vira lobista. E aí acaba molhando as mãos no Petrolão, né? Ele vai trabalhar para várias empresas. Nessa época também ele vai para o Peru, né? A gente tem vídeos em que ele aparece ali falando, não, vamos fazer ali, a gente traz aqui as empreiteiras, tal. A gente sabe tudo no que deu isso. Então ele está realmente com uma imagem muito ligada ao Mensalão e ao Petrolão. E isso faz com que seja muito difícil para ele esse retorno dele à política. Ele pode até tentar um cargo proporcional, deputado federal, acho que é o mais provável, mas o Dirceu muito dificilmente conseguiria um cargo majoritário, né? Um prefeito, um governador. Não tem a menor chance disso, porque o Dirceu, ele representa muito essa esquerda que acabou de perder na eleição municipal do domingo, que é essa esquerda que acha que ainda está vigorando uma luta de classes. Ele fala para a esquerda, para os trabalhadores, para os operários, para os sindicalistas. A gente viu aí filas e filas no Brasil, semana passada, das pessoas querendo cancelar a contribuição sindical. É o sujeito que o tempo inteiro traz de volta os elogios à ditadura cubana, à ditadura venezuelana. Isso aí também só manchou a imagem da esquerda, dessa esquerda mais retrógrada. Então, o Dirceu, eleitoralmente, capital eleitoral dele é muito pequeno. Ele consegue um cargo de deputado federal, mas, além disso, muito difícil. Vamos ver, né? Quem é que vai votar aí no Dirceu para deputado federal, se ele tem essa base petista tão militante, tão, como é que eu vou dizer, que menospreza o zelo pela moralidade pública para, enfim, colocar no Congresso Nacional novamente alguém que passou por condenações no Mensalão e no Petrolão. É claro que para uma eleição majoritária fica mais difícil para ele, mas para uma eleição de casa legislativa, essa é a meta. Diga, Duda. E, Felipe, um outro ponto aí, né, no argumento ali do Gilmar Mendes, dizer, olha, o Sérgio Moro, enquanto juiz, tomou decisões com caráter político ali, e a prova disso é que depois ele aceitou ser ministro do governo. Vamos lembrar, Ricardo Lewandowski, né? O Ricardo Lewandowski... Nada se aplica a ele, só se aplica a todo o resto, né? E quando eles estão lá fazendo churrasco, almoço, jantar, com os políticos todos, que são beneficiados, direto ou indiretamente, pelas suas decisões, mas o resto é conúbio, etc. Só lembrando aqui, o Ricardo Lewandowski votou pela suspeição do Sérgio Moro quando era ministro do STF, sai do governo, fica ali uma época também assinando... Beneficiou o Lula diretamente, portanto, a decisão dele, né, o voto dele. Fica uma época ali assinando uns estudos, uma coisa assim, ganhou muito dinheiro. Para os irmãos Batista, cuja decisão também tinha sido favorável a eles como ministro do Supremo Tribunal Federal. E como ministro do STF ainda suspendeu os efeitos da lei das estatais, que era o que queria o governo Lula para continuar nomeando político camarada nas empresas públicas. E depois foi lá ocupar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula.
E os passadores de pano de emissoras de TV, que ficam aí de tarde para defender o poder, eles estavam achando tudo isso normal, tudo lindo e maravilhoso.